Salut, aqui é o Eric do Francês com Francês e nesse vídeo eu vou te mostrar como falar corretamente em francês e como ler corretamente em francês. Você deve saber, muitas vezes em francês você tem que unir duas palavras com uma liaison. Então hoje eu vou te mostrar tudo o que você tem que saber sobre as liaisons. Vamos lá, e antes de começar, eu quero primeiro te explicar o que é uma liaison. Primeira coisa importante, você viu que eu deixei liaison. Eu não achei legal utilizar uma palavra portuguesa, junção, ligação entre duas palavras, porque não tem realmente um equivalente próprio no idioma. Então eu decidi falar liaison. Vamos lá, primeiro, o que é uma liaison? Como eu te falei, é o fato de unir duas palavras com um som. Pode ser um som de T, um som de Z, um som de N, pode ser vários sons de consoantes. Por exemplo, un ami, que é um amigo. Você escuta esse som? Un ami. Eu junto, né? Como se tivesse apenas uma letra. N. Un ami. Outra coisa. Ils sont intéressants. Aqui eu vou juntar o som de T. Ils sont intéressants. Eles são interessantes. Cuidado! O interessante sobre justamente as liaisons é que se a palavra estiver sozinha, essa letra não é falada. Então, no caso, por exemplo, de un, se un for sozinho, que significa um, a gente não fala un. Não, somente se ele é acompanhado de uma outra palavra, começando por uma vogal. Mesma coisa aqui, então, ils sont, o verbo sont, eles são ou eles estão. Como ele não é acompanhado de uma outra palavra que começa por uma vogal, eu não vou fazer essa liaison. Eu tenho que falar ils sont e não posso falar ils sont. Nunca ils sont. Sempre ils sont. Se eu tiver uma outra palavra, ils sont intéressants. Aí eu posso assim. Ok. Uma coisa que você tem que saber é que em francês existem três tipos diferentes de liaison, que são les liaisons obligatoires, as liaisons obrigatórias. Ou seja, são aquelas que você tem que fazer sistematicamente, sem exceção nenhuma. Les liaisons facultatives, as liaisons facultativas. Essa aqui depende muito do contexto, da região, da formalidade, da informalidade, da idade, enfim, são várias coisas que podem te deixar você fazer ou não você fazer. Facultativa, optativa. E as liaisons interdites, né? Les liaisons interdites, as liaisons proibidas. Essas daqui você não pode fazer nunca, está totalmente proibido e seria incorreto. Mas nesse vídeo, nós vamos somente ver les liaisons obligatoires. As liaisons obrigatórias. Sei que você sempre tem que fazer. Vamos lá. Les liaisons obligatoires. Você sempre tem que fazer uma liaison após um determinant. Eric, o que é um determinant? Bom, vamos lá. Um determinant é alguma coisa que você vai utilizando o nome do substantivo. Por exemplo, um amigo. Um é um determinant. No caso, um artigo indefinido. Un ami. Le professeur. O professeur, le, é um determinant. Nesse caso, não tem liaison, mas é só para você entender o que é. Pode ser um possessivo, pode ser várias coisas. E aqui eu vou te mostrar todos que você tem que fazer. Por exemplo, un ami. Como eu te falei, un é um determinant. E eu junto aqui, un ami. Lembrando que uma liaison sempre vai ser entre um determinant e uma palavra, né, no caso, que tem que começar com uma vogal ou um H, né, que tem um som de vogal, quando o H não tem som. Un ami. Les enfants, som de Z. Uma liaison sempre tem um som de uma consoante, tá? Les enfants, as crianças. Son école, son de N, a escola dele, ou a escola dela. Aucun animal, nenhum animal. Aucun animal. Você vê, né? A importância da liaison. Parece que eu estou falando apenas uma palavra só. Aucun animal.
eu junto, como se tivesse um N aqui. Bom, como eu te falei, são vários determinantes possíveis que você pode ter. A gente pode ter todos os números, né? Que tem uma consoante no final. Por exemplo, 1, 2, que é 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 10, 10. Aucun significa nenhum, é aquele que a gente viu aqui. Mon, meu, possessivo. Ton, teu, o seu, sua, né? Dependendo da região e do contexto. Son, dele e dela. Les, os ou as. O, aos. Me, meus. Te, teus. Se, seus. Se, esses. Tá? Esse aqui é um demonstrativo. Quel, quais. Quel, quais. Feminino. Masculino. Certain, alguns. Certaines, algumas. Différent, diferentes. Différente, feminino. Diferentes também, mas no feminino. Divers, divers. Divers, divers. Quelques, algumas. Plusieurs, várias. Tá bom? Então, esses aqui são todos os determinantes que podem criar uma liaison obrigatória. Muito importante você ver esse aqui. Tá bom? Eu não fiz um exemplo para cada um, porque eu não quero fazer uma lista. Eu quero apenas que você entenda como funciona essa liaison obrigatória e com quais palavras você pode fazer. Tá bom? Se você precisar pausar, pode pausar. Senão, vamos continuar para a segunda parte. Les liaisons obligatoires entre um adjetivo e um nome. Explicando. Ce sont de bons amis. Aqui eu tenho que juntar. Por quê? Porque esse daqui é um adjetivo e aqui é um nome. São bons amigos. Ce sont de bons amis. Obrigatório entre esse adjetivo, que termina com uma consoante, e esse nome que começa por uma vogal. J'achète un petit ananas. Escutou? Juntei o som de T. J'achète un petit ananas. Como se fosse apenas uma palavra só. Eu compro um abacaxi pequeno. Tranquilo? A gente sempre vai fazer uma liaison após um pronome. Muito importante. Por exemplo, on adore. Aqui eu tenho um pronome sujeito. On adore. A gente adora. Tá bom? Som de N. N. On adore. Il aime. Mesma coisa. Eu vou entender que fosse apenas uma palavra só. Il aime. Um som de L. Que significa ele ama. Ils aiment. Inclusive, essa liaison é o único jeito da gente ver a diferença entre o singular e o plural. Il aime, ils aiment. Escutou? Som de L, som de Z. Ils aiment, eles amam. Cuidado, vai funcionar também com os pronomes objeto direto, como por exemplo, on les adore. A gente os adora. É muito parecido, né, com o português. A gente os adora. A gente vê que tem essa liaison também com a língua portuguesa. On les adore. Opa, aqui não tá certo, tá? E pode estar aqui. J'en ai mangé. Eu comi. J'en ai mangé. E aqui eu junto com o som de N. Ok? Então, muito importante. Pronome também você vai ter que fazer essa junção quando o pronome termina por uma consoante e a próxima palavra começa por uma vogal. Mas aqui é o mais importante. Eric, quais são os pronomes? Ó, vão ser esses aqui. On, que é a gente. Nous, nós. Vous, vós. Ou vocês. Il, eles. Elle, elas. Les, que é o os, né? Esse aqui que a gente viu aqui. Leur, que é o lies, né? Pronome indireto. E o en, que a gente acabou de ver aqui. Tranquilo? Lembrando, mais uma vez, que a gente somente vai conseguir fazer esse som de liaison se o pronome termina por uma consoante e a palavra após, no caso, o verbo, vai começar por uma vogal. Continuando. Nós temos que fazer uma liaison após uma preposição curta. Eu vou te explicar o que é uma preposição curta. Com esse exemplo, você vai entender. Je voyage dans une semaine. Eu viajo daqui a uma semana. Dans une, sans dizer. O que é uma preposição curta? Esse negócio aqui, tá? Que vai dar uma informação suplementar na minha frase. Mas o que é curto, Eric? Na verdade, é uma
preposição que a gente chama de monossilábica, né? Dans. Apenas um som, assim. Dans. Tá entendendo? Outro exemplo. Nous allons chez elles. Nós vamos na casa delas. Nous allons chez elles. Sans dizer. Mesma coisa aqui. Então, aqui você vê que chez é uma preposição curtinha. Portanto, eu tenho que fazer essa liaison. La clé est sous un tapis. De novo, sans dizer. La clé est sous un tapis. Sous un tapis, a chave está debaixo de um tapete. Sous é uma preposição curta, apenas uma sílaba. Bom, quais são as outras que você poderia utilizar? En, dans, chez, sans, sous. En pode ser em, dans, no, na, em. Também dependendo do contexto, tá? Chez, na casa de, sans, sem, sous, debaixo. Tá bom? Então, essas daqui são as possibilidades de liaison para as preposições curtas, ou seja, as monossilábicas. Cuidado, você também tem que fazer essa junção entre duas palavras após um advérbio curto. Então, liaison obrigatoire após um advérbio curto. Por exemplo, il est très aimable. Junta aqui. Mesma coisa, um advérbio curto, o que é? É uma palavrinha que tem apenas uma sílaba. Por exemplo, il est muito amável. Très aimable, sans dizer. Outra possibilidade. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Sans dizer, tá bom? Gente, lembrando que esse advérbio curto é uma palavra de uma sílaba só. Quais outras possibilidades, Eric? A gente poderia utilizar très, que significa muito, moins, que significa menos, trop, que significa demais, plus, que significa mais, mieux, que significa melhor ou maior, vai depender da tradução e do contexto, e bien, que significa bem. Cuidado, muitas expressões em francês têm uma liaison obrigatória. Você tem que juntar e faz parte do idioma francês. E nem sempre tem uma explicação. E é assim porque é assim. Tá? Porque é uma expressão, é um jeito idiomático de você falar. Por exemplo, a expressão de plus en plus, sans dizer, de plus en plus, que significa a cada vez mais. Petit à petit, pouco a pouco. Petit à petit. Você vê esse som de T aqui? Petit à petit, pouco a pouco. De haut en bas, de cima para baixo. De haut en bas. Som de T de novo. É o engraçado. Aqui, vê que não, é a mesma coisa. Exatamente, tá? É a mesma tradução. De haut en bas. Eu ia falar que está invertido, mas é eu que me perdi aqui. Avant-hier. Anteontem. Então, aqui, ó. Som de T de novo. Avant-hier. Mesmo com esse tracinho aqui, a gente vai juntar o som. Avant-hier. Tier. A gente vê que o H aqui, ele não tem som, tá bom? Avant-hier. C'est-à-dire. Som de T de novo. C'est-à-dire. C'est-à-dire significa, por exemplo, ou quer dizer. Sabe quando você vai ter um raciocínio e que você quer exemplificar a sua frase? Você pode falar c'est-à-dire. C'est-à-dire. Plus ou moins. Essa aqui os alunos conhecem bastante. Plus ou moins significa mais ou menos. Ó, e a gente vai juntar plus ou moins. E a última, tout à coup. Tout à coup. Som de T, de novo, que significa de repente. Lembrando que tem liaison obrigatórias, facultativa e proibidas. E lembrando que muitas vezes os franceses também vão errar. Por quê? Porque acaba sendo um pouco delicado, esse negócio de obrigatório, facultativa, proibidas. Então, tá tudo bem se você errar. O mais importante é não você estudar com as regras, mas sim começar a entender como elas funcionam. É escutando muito francês para te ajudar a utilizar essas liaisons de uma forma mais natural. Aqui, eu te mostrei como funciona, mas você precisa começar a utilizar já para você automatizar essas liaisons. Tá bom? Agora, eu quero que você pratique para ter mais resultado no seu francês e conseguir ler e falar qualquer liaison em francês. Te vejo no próximo vídeo. Salut!